diferença do que era um luto para essa família. É um espírito que sempre veio regularmente, que sempre participava da orientação da família, mas por outros trabalhos, por outras ocupações, vai precisar ficar um tempo longe. Aí é a tristeza da saudade, mas uma tristeza equilibrada, daquele que sente saudade do amigo querido, que se afasta um tempo por força das circunstâncias de progresso, das necessidades de trabalho e realização que a providência divina traça para cada um de nós. Mas nem por isso as pessoas se desequilibram, mas sentem a saudade, a dor da ausência natural entre todos nós. Espíritos imperfeitos e que construímos amizades e que sentimos a saudade do amigo que se mantém distante. Mas veja a beleza, o equilíbrio. E aí temos o exemplo de uma família espírita, que gostaríamos muito que não fosse uma família espírita do futuro, e que pudéssemos construir, cada um de nós, espíritas, no seio de nossas famílias, quem sabe no futuro, uma família assim. Claro que cada família é diferente. Cada família tem suas exigências, sua forma de ser, de viver. Há famílias em que maridos e mulheres não adotam a mesma postura, a mesma crença. Não são espíritas ambos, então jamais poderiam, no seio de suas famílias, procederem assim, porque a esposa ou o marido não adotam a mesma crença. E por respeito a eles, você não teria condição de receber espíritas em casa em que você tenha um companheiro, uma companheira protestante, católico. Como você vai receber espírito junto dela se ela não aceita isso, ou junto deles se ele não aceita isso? Você pode até receber sozinho, conversar com eles reservadamente no quarto, mas jamais poderia fazer como esta família. Mas a família em que marido, mulher, filhos guardam as mesmas crenças espíritas, partilham dos mesmos ideais, conseguem manter esse nível de equilíbrio, de recolhimento, de fé, de seriedade, e que possuam médiuns no seu seio, podem muito bem ter essa interação mais profunda, além do estudo das obras doutrinárias em conjunto, além do estudo das obras de Kardec no seio da família, também poderiam ouvir seus entes queridos, conversar com eles sem nenhum problema. Cumpridas as condições colocadas aqui pelo codificador, não há nenhum problema que as famílias assim procedam. Mas é claro que cada família é uma família. No seio das diversas famílias há diferenças, há dificuldades, há problemas que cada um deve resolver. Por isso aqui fica como um ideal de futuro, como uma proposta para que no futuro a humanidade certamente terá isso como uma família comum, como já ocorre nos relatos dos chamados mundos de regeneração, dos chamados mundos felizes, em que esse tipo de interação no seio das famílias é comum, é corriqueiro, ocorre em quase todas elas. No mundo de provas e expiações, temos necessidades, temos diferenças, temos contextos que muitas vezes impedem que esse tipo de vida seja realizado. Mas alguns que têm a chance, que tem a oportunidade de ter uma família unida pela crença espírita, uma família unida pelos ideais de fraternidade, de respeito, de amor, poderiam muito bem dedicar-se a esse tipo de atividade, como um exemplo colocado aqui pelo codificador, mas sempre cumprindo as suas premissas, as suas condições de recolhimento, de equilíbrio, de consciência, de estudo, para que a incomunicação com os espíritos no seio familiar seja feita com espíritos bons, amigos, e não com espíritos perturbados, desequilibrados. Então, nunca fazer a brincadeira da comunicação sem ter as devidas condições de equilíbrio interior, o conhecimento da técnica e o equilíbrio ético-moral, para que a gente possa comunicar-se com os bons amigos espirituais, fazendo essa interação muito importante para a construção e manutenção de uma fé mais sólida, porque aqueles que interagem com os espíritos bons sabem o quanto a sua certeza na continuidade da vida ganha força, o quanto ele se sente mais convicto e passa então a adotar com muito mais segurança a postura espírita. Então é muito importante esse exemplo, que ele fique aqui, e que a gente leia e releia, e que possa, quem sabe um dia, no seio dos nossos lares, conseguirmos também um exemplo do que é uma vida de quem de fato leva o espiritismo às suas últimas consequências, adotando-o no seio da própria família. Então é um belo texto, uma bela mensagem da Revista Espírita. Agora, ainda escolhendo algo do cotidiano, ainda temos tempo, ainda mais 40 minutos,
vale a pena trabalharmos uma outra mensagem sobre o cotidiano de uma família. Agora, por um outro lado, nós vimos aqui Kardec falando do seio de uma família espírita, no seu processo de interação com os espíritos e com a vivência espírita. Agora vamos encontrar as orientações de Kardec para a educação moral de filhos, dos nossos filhos. Essa é uma mensagem muito rica, muito importante, em que Kardec traça muitas orientações sobre a educação de crianças, e que a gente não encontra essas orientações especificamente nas outras obras, por isso a escolha desse texto aqui da revista, porque Kardec discute o processo de educação de filhos, tão importante para cada um de nós. E ele vai tratar aqui das primeiras lições de moral da infância, ele vai mostrar a importância da gente cuidar da educação dos filhos na sua fase inicial da vida, essas crianças pequeninas, que até os 7, 8 anos estão num processo profundo de formação moral. Então, ele vai dar exemplos de como a gente deve trabalhar essa educação das nossas crianças. Mesmo para aqueles que já não têm mais filhos tão novos, o exemplo é muito importante. Porque não esqueça que nós vamos descobrir, e eu me descobri várias vezes lendo esta mensagem, que eu estava longe de ser um pai do jeito que ele recomenda aqui. Eu não consegui educar os meus filhos do jeito que ele recomenda aqui. Então, eu me penitenciei muitas vezes, quando li e reli essa mensagem, algumas vezes que tenho debruçado sobre as mensagens, algumas dezenas de vezes que já passei pela mensagem, sempre vesti a carapuça de alguém que não soube viver esta mensagem que eu vou colocar aqui. Mas nem por isso eu me desesperei, porque a gente é espírito imperfeito, comete erros. Mas sabemos que novas vidas teremos, novas reencarnações teremos, seremos pais novamente. Então é muito importante, mesmo para aqueles que não são pais hoje, que não foram, ou que não pretendem ser, este conhecimento aqui é muito importante, para que a gente possa aprender a ser um dia, tal como ele recomenda aqui. Isso está na Revista Espírita de fevereiro de 1864. De todas as chagas morais da sociedade, parece que o egoísmo é a mais difícil de desarraigar. Isso a gente vai encontrar já todo o estudo do egoísmo em um livro dos Espíritos, no capítulo da perfeição moral, tem um item específico sobre o egoísmo que vai ser desenvolvido também no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos encontrar ali o egoísmo como o vício mais radical, que está na raiz de todos os vícios. Quer dizer, qualquer vício que você analisar, você vai encontrar lá dentro o egoísmo presente. Então, por isso ele é difícil de você tirar da raiz, de você arrancá-lo, porque ele está muito fortemente impregnado. E nós vamos ver nessa mensagem que exatamente esta raiz do egoísmo fincou no nosso coração por conta do processo educativo. Nós falhamos no processo educativo, como Kardec vai demonstrar aqui. Não soubemos educar os nossos filhos da forma como precisávamos. Com efeito, ela o é tanto mais, quanto mais é alimentada pelos hábitos da educação. Então, esta chaga social, o egoísmo, está tão arraigado, quanto mais ele é alimentado pela educação. A educação nossa estimula o egoísmo, favorece o egoísmo. Parece que se toma a tarefa de, desde o berço, excitar certas paixões que mais tarde tornam-se uma segunda natureza. Parece que desde o berço a gente vai alimentando certas paixões. E admiram-se dos vícios da sociedade quando as crianças os sugam com o leite. Essa metáfora é curiosa, nós vamos ver no exemplo que ele vai dar, também real, ele vai descrever como uma família educava seus filhos, como um exemplo do que a gente não deve fazer. E como eu disse, não se incomodem se muitos de nós vestirmos a carapuça. A educação é assim mesmo. Então ele vai dar exemplo de como uma família educa os filhos, em geral, cometendo os erros que ele vai descrever aqui. E que com esses erros as crianças sugam no seio da família, já do leite materno, essas paixões ruins, alimentando o egoísmo. Eis um exemplo que, como cada um pode julgar, pertence mais à regra do que à exceção. Este foi o meu consolo quando eu li essa frase. Eu me senti, pelo menos não sou exceção. O próprio Kardec, já no século XIX,
fez essa afirmativa. Então, eu não fui e não sou uma exceção. Faço parte da regra, lamentavelmente. Né? Mas a gente tem essa mania de sentir consolo quando da conivência com o erro. Quanto mais gente é imperfeito como nós, a gente sente um consolo, que é uma tolice, né? Mais é uma prova do meu egoísmo. Porque se eu sinto uma certa alegria, porque outras pessoas também erraram como eu errei, isso é uma demonstração de inferioridade mais baixa. A inferioridade daquele que sente prazer em ter outras pessoas cometendo os mesmos erros que ele. Então, lamentavelmente, ao ter um certo alívio por não ser a exceção, eu dou uma prova ainda maior do meu egoísmo. Mas, paciência, um dia eu tenho certeza que vou abandoná-lo. Não sei quando, mas vamos lá. Numa família de nosso conhecimento, há uma menina de 4 a 5 anos, de uma inteligência rara, mas que tem os pequenos defeitos das crianças mimadas. Isto é, um pouco caprichosa, chorona, temosa, e nem sempre agradece quando lhe dão qualquer coisa, o que os pais cuidam bem de corrigir. Porque fora desses defeitos, segundo eles, ela tem um coração de ouro, expressão consagrada. Veja o Kardec com seu estilo próprio de provocação, no bom sentido de provocação. Para a família, incomodava muito a criança nem sempre ser grata, nem sempre agradecer, mas dela um coração de ouro. Essa menina de 4, 5 anos, mimada, era um coração de ouro. Ela tinha só esse defeitinho de que nem sempre ela agradecia aquilo que ela recebia. Nós vamos ver a importância do Kardec realçar outros defeitos mais graves que para a família não era defeito. O que acontece conosco? A gente vai educar os filhos segundo um padrão que a gente acha que os nossos filhos têm que se comportar assim. Em geral, esse nosso padrão não é do essencial. O essencial mesmo para a educação dos filhos a gente não considerou. A gente considerou apenas essas superfícies. Como, por exemplo, tem que agradecer às pessoas quando são bem tratadas. Isso é algo importante, mas muito superficial. Isso é muito pouco, como nós vamos ver. Vejamos como eles se conduzem para lhe tirar essas pequenas manchas e conservar o ouro em sua pureza. Então, veja, aqui é este comentário sutil de provocação mesmo. Você diz que o seu filho é de fato um coração puro, vejamos, e que tem só pequenas manchas. A gente, em geral, é assim, pais, nossos filhos são maravilhosos. Eles têm pequenos defeitos que a gente tenta tirar. Vejamos como a gente tira essas manchas para deixar esse coração cada vez mais puro. Um dia, trouxeram um doce à criança e, como de costume, lhe disseram: tu comerás se fores boazinha. Primeira lição de guludice. Aliás, como a gente faz isso? Se você comer, você ganha tal coisa. Primeira lição de guludice que nós, quantas vezes cometemos esse erro na educação dos nossos filhos? Prometendo coisas se for boazinha. Seja boazinha que você vai comer tal coisa. Primeira lição de guludice. Ele vai explicar por que isso é uma primeira lição de guludice. Quantas vezes à mesa não dizem a uma criança que não comerá tal petisco se chorar? Faze isto, ou faze aquilo, dizem, e terás creme, terás o doce. Lembra que isso é para os franceses. Aqui nós dizemos, faze isso e terás chocolate, e terás bolo, e será chiclete, sei lá o que é que o brasileiro usa aí, já nem lembro mais. Ou qualquer outra coisa que lhe apeteça. E a criança é constrangida não pela razão, mas em vista de satisfazer um desejo sensual que a aguilhou. Então aqui ele vai entrar na primeira explicação do erro desse tipo de postura, em que eu tento favorecer condutas morais utilizando sensações físicas. Coisas que dão prazer para estimular a moral a partir disso. É um grave erro educativo. A moral não pode ser estimulada pelo sensível do prazer, porque o prazer passa a ser mais importante que a moral. Quando eu digo, faze isso para ganhar aquilo que lhe dá prazer, eu estou cometendo um grave erro. Eu estou dizendo para a criança que o que vale é o prazer e não a conduta ética.
Na hora que ela coloca o prazer físico, sensual, mais importante que a conduta ética vai ser jogada fora todas as vezes que o prazer não for acontecer. É o que acontece hoje, em que as pessoas jogam fora a ética por conta do dinheiro, do prazer que o dinheiro proporciona. Então, foram crianças que foram ensinadas a dar mais valor ao prazer físico, porque eu dizia, faze tal coisa para teres prazer físico. Ora, se eu posso ter prazer físico sem fazer tal coisa, então eu jogo tal coisa fora, porque o prazer físico é mais importante. Então, nós invertemos a ordem de importância, de prioridade. Nós abafamos o chamado senso moral, que tem que desenvolver no seio da criança. O senso moral é a vergonha por cometer uma atitude antiética. Não é por perder prazer ao cometer, não. É por ter vergonha de ser antiético. Nós não criamos o senso de vergonha na criança. Ela tem que se sentir envergonhada pela conduta antiética. E a gente não cria esse senso de vergonha se nós não trabalharmos de forma racional, não ficarmos dando. Se você agir direitinho, você vai para o cinema, você ganha a sua mesada. Quantas vezes fazemos isso? Nós não somos capazes de mostrar para a criança, se você não agir direitinho, você que vai sofrer com isso. Não é questão de cinema, não é questão de bolo, de mesada que está em jogo. Mesada, cinema é outra coisa, se trata de brio, de integridade. É isto que é importante. Mesada, cinema, prazer é outra coisa, que nada tem a ver com sua conduta ética. Sua conduta ética é sua conduta ética. Então, nós temos que ter a coragem, o jeito de trabalhar isso com os nossos filhos, não associando a conduta ética com os prazeres físicos, com nada material. Ela tem que ser associada pelo bom senso, pelo valor. Mas, para isso, eu, enquanto pai, enquanto educador, demonstrar o mesmo valor. Se para mim a ética não tem esse valor, eu não vou conseguir passar isso para o meu filho. Se para mim a ética também é meio para a conquista de algum benefício material, eu não vou conseguir fazer com que o meu filho cresça com um senso ético adequado, em que ele sinta vergonha de comportar-se mal eticamente. E não está fazendo um comportamento tendo em vista um prazer. Kardec vai explorar muito bem isso ao longo do texto. É ainda muito pior quando lhe dizem, o que não é menos frequente, que darão o seu pedaço a uma outra. Se você não se comportar bem, eu vou dar o bolinho para outra pessoa. Aqui já não é só a gulodice que está em jogo, é a inveja. Kardec é educador, ele não tem meias palavras. A criança fará o que lhe dizem, não só para ter, mas para que a outra não tenha. Olha o que eu estou criando na criança. Se você não se comportar assim, eu vou dar o brinquedo para o seu coleguinha. Eu estou estimulando na criança a inveja. E ela vai se comportar bem, não é porque comportar-se bem é um dever que ela tem que cumprir. Não, porque ela só vai se comportar bem para que a outra criança não ganhe. Ela tenta se comportar bem por inveja e não por amor ao próprio bem. Eu não desenvolvo nela o sentimento de amor ao bem, mas de inveja. Então, você vai inoculando por essas condutas na criança sentimentos de inveja, não sentimentos éticos adequados. Querem dar-lhe uma lição de generosidade.